Você quer ouvir a minha história? Eu tava montando o setup hoje, domingo à noite, só pra testar a iluminação, ver como é que ia ficar. Mas aí eu pensei, poxa, já montei o setup, já tá aqui funcionando. Eu já gostei da luz da forma que tá. Por que não gravar alguma coisa? Mas gravar o quê? Sem pauta, sem nada preparado? Bom, vou contar minha história pra vocês. Em 2012, eu tava ouvindo um podcast, eu ouvia bastante podcast. Eu dirigia muito pela cidade onde eu moro, uma cidade pequena, interior de Minas Gerais. E aí eu via podcast a prestações. Eu via um pedacinho cada dia, um pedacinho por vez. Cada curto trecho que eu fazia, eu escutava um pouquinho do podcast. E eu acompanhava muito um podcast da Mariana Mafra. Ela tem um podcast sobre histórias e variedades, onde ela lê histórias dos ouvintes. E nesse ano, o podcast hoje se chama JujubaCast. E nesse ano, no Dia do Orgulho, ela contou várias histórias de vários ouvintes, mas a última história me pegou um pouco. A última história era de uma mulher trans, mais velha, mais ou menos na minha idade, e com vivências parecidas com algumas vivências que eu tinha. E ela foi contando essa história e foi me incomodando ao ponto de eu parar de ouvir um pouco às vezes, de eu evitar ouvir, mas querendo ouvir, querendo continuar a saber daquela história, querendo saber continuar o que ia dar naquela história. E em um dado momento, eu entendi que aquela história era a história da Mariana, era a história da Mariana Mafra, e que essa história fazia muito sentido com a minha, e que eu me identificava muito com aquilo. E as vivências da infância, da adolescência, coisas que passou, que sentiu, forma que se abafou, que se escondeu. E eu entendi que eu era uma pessoa trans. A princípio eu achei que eu era uma pessoa não binária, porque é um meio termo, né? Eu acho que funciona. E depois eu entendi que eu era uma pessoa trans. E o que eu ia fazer com aquela informação a partir daquele momento? Eu era naquele momento um homem de 42 anos, com um casamento, um relacionamento longo, com um filho de 7 anos, com uma carreira estável. Eu era diretor de comunicação de um grande grupo de faculdades aqui da região e com a vida toda montadinha, toda funcional, e de repente eu me descubro uma pessoa trans. E o que eu ia fazer com isso? Primeira reação: não, eu já me escondi por 44 anos, 42 anos, então me esconder por mais 10, meu filho vai estar com 17 anos, eu acho que vai ter uma época bacana para eu poder sair do armário e me assumir. Como se fosse possível, a partir do momento que você tem consciência de quem você é, que você tem consciência do que está acontecendo, é como se fosse possível você simplesmente ficar dentro do armário, ou respirando aquele ar. Só não dá, só não tem como você ficar lá sentindo daquela forma. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a pesquisar na internet, comecei a procurar informações. Eu encontrei naquele momento a Fernanda Teixeira, uma psicóloga excelente lá de São Paulo. Ela é especialista em atendimento a pessoas LGBTQIAPN+, principalmente pessoas trans. A especialidade dela está na comunidade trans. E eu lembro da nossa primeira conversa. Eu no estacionamento da rodoviária, dentro do carro, com a barba gigante ainda, com roupa social, chorando e falando que eu era uma mulher e o que eu ia fazer com aquilo, e sem saber qual caminho que eu ia seguir. E nas conversas com a Fernanda eu comecei a me entender, comecei a entender o meu caminho, comecei a entender o que eu teria que fazer, como é que poderia ser minha vida, quais seriam as minhas possibilidades. Isso foi no mês de junho, início de julho, passou meu aniversário. Em agosto, no Dia dos Pais, eu tomei coragem e encontrei a primeira pessoa, que foi minha sobrinha, que é uma mulher lésbica, e que me chamou de titia pela primeira vez e me acolheu lindamente naquele momento. E a partir daí, o próximo passo era contar para minha esposa. Nós saímos, eu tentei marcar de sair com ela, acabou não dando certo, e aí a gente saiu um dia
E eu falei com ela que eu não era uma pessoa de gênero normativo, que eu tinha descoberto que eu não era um homem e que eu achava que eu era uma pessoa não binária, uma pessoa fluida. E ela entendeu, se surpreendeu, acolheu, pesquisou, pensou, assistimos muita coisa juntas, conversamos um bocado nesse tempo e acabamos optando por nos separar, porque ela é uma mulher hétero e não fazia sentido mais ela estar casada comigo. E tá tudo bem, a gente se separou de uma forma amigável, de uma forma muito respeitosa. A gente mantém um relacionamento muito respeitoso até hoje, muito centrada em nosso filho, o nosso relacionamento muito centrado em nosso filho e temos uma boa relação. Mas a gente se separou. E aí eu fui procurar um apartamento, que é esse apartamento que eu tô até hoje, consegui achar esse lugar para alugar e tinha que contar no meu trabalho também. Teve um dia, numa reunião com as minhas diretoras, elas comentaram que o meu estilo tinha mudado porque eu tinha tirado a minha barba e eu estava usando roupas de linho mais frouxas, que eu não estava conseguindo mais usar calça e roupa social apertada, então eu estava usando camisa social de linho, de manga curta, umas calças mais frouxas de linho. E elas comentaram em mudança de estilo e eu achei que aquele era um momento. E eu falei com elas que eu ia iniciar minha transição de gênero, que eu era uma mulher. E as duas levantaram e sorriram, e me abraçaram, e bem-vinda, e que bom que você está fazendo isso aqui, que é um lugar diverso, é um lugar legal, um lugar que você vai ser acolhida. E aí, 10 dias depois dessa conversa, teve uma grande mudança no meu departamento, onde o único cargo foi extinto, e por um acaso foi o meu. E aí eu estava em início de transição, sem saber ao certo quem eu era, como eu era, por que eu era, separada, com um apartamento vazio e desempregada. E naquele momento eu não sabia mais o que fazer. Eu comecei a viver a minha transição naquele momento, que era o que eu tinha nas mãos. E eu me lembro de ir em loja de departamento, C&A, na Riachuelo, para poder experimentar roupas femininas. Eu tinha conversado com a psicóloga sobre isso e a gente achou que seria um passo importante de eu começar a me ver em roupas femininas. E aí eu andando pelas lojas, pegando roupas meio aleatórias, porque eu não queria me ser vista muito tempo olhando roupas femininas. E eu escondia aquilo na mão e ia pro provador com aquilo escondido, que até hoje eu me pergunto como é que ninguém me parou, achando que eu estava roubando alguma coisa, porque a minha cara de culpada devia ser tão patente, o meu sentimento de que eu estava fazendo algo errado, que era claro que, assim, para mim, que as pessoas olhavam e viam que eu estava fazendo algo muito diferente do normal. E ali eu comecei a me ver pela primeira vez como mulher. Eu comecei a me ver vestida, a tentar imaginar qual seria meu estilo, tentar imaginar como é que seria. Eu consegui alguns aliados nessa época, porque eu pedi ajuda numa loja para um vendedor, expliquei a situação e ele, super solícito, me ajudou a pegar roupas, escolher, e olhava, e elogiava, e pensava estilo comigo. E foi um momento muito legal, momento de descobertas. Eu lembro das primeiras roupas que eu comprei, até algumas delas eu ainda tenho, ainda uso. Apesar que meu estilo mudou muito desde o que eu imaginei que seria e o que eu experimentei é o meu estilo hoje. Mas eu lembro da primeira vez que eu saí também maquiada e com roupa feminina, que era uma calça, uma camiseta e uma jaqueta jeans. Era uma calça pantalona, uma camiseta e uma jaqueta jeans, basicamente. E eu fui para um bar com a minha sobrinha e alguns amigos dela e eu super, ultra, mega tensa. Assim, queria morrer. E eu lembro nessa época, sempre que eu marcava de sair com alguém, eu pedia para a pessoa chegar antes ou ir comigo, para que eu não ficasse sozinha em lugar nenhum, porque eu tinha muito medo de como é que ia ser. E a partir daí eu fui me conhecendo, fui me expondo um pouco mais, fui entendendo. Eu consegui um outro emprego alguns meses depois, ainda me apresentando com o meu nome morto, me apresentando como homem. Mas nessa outra empresa eu fiz minha transição lá dentro
apesar de eu ter escutado a frase maravilhosa que é: não, tá tudo bem você ser uma mulher, eu consigo entender, só não precisa vir de saia. Então mesmo os locais mais acolhedores ainda tem muitos vieses, né, preconceituosos e que são transfobias que nos agridem a todo momento, e a gente é mais ou menos agredido por essas transfobias, mas elas estão sempre presentes. E aí, um tempo depois, antes de eu me assumir nessa empresa, eu precisava, para poder me assumir socialmente, me assumir para o meu filho. E teve um dia que eu estava na casa da minha mãe, preparando um almoço lá pra gente, e ela já tinha comentado que eu estava com base na unha, que eu estava usando um brinco um pouquinho maior do que eu costumava usar antes, e ela estava achando aquilo estranho, já sabendo da minha separação. A aposta dela é que eu iria me assumir um homem gay. Ela errou. E aí, nesse dia, meu filho pediu para poder mexer no meu Pokémon GO. Eu jogava Pokémon GO com ele pegou meu telefone e pediu para trocar a imagem do meu avatar. E eu tava cozinhando, pode trocar, troca aí. E depois de um tempo ele chega na cozinha para mim me mostrando um avatar novo, um avatar feminino. Perguntou o que eu achava e eu falei: eu gosto, faz sentido. Eu acho que parece comigo, o que você acha? Ele: eu acho que parece, papai. E aí, de tarde, a gente foi passear no shopping com o meu irmão mais novo, que é um homem gay, que é o padrinho do meu filho, e deu para ele um guaxinim de pelúcia. E passeamos, tomamos sorvete, foi bem bacana. E na hora de dormir, meu filho vira para mim e fala: papai, o guaxinim, é neutro. E eu: como assim, filho, neutro? Ele: papai, ele não é nem menino nem menina, ele é neutro. Eu entendi. Nesse momento eu mandei uma mensagem para minha ex-esposa contando para ela o que tinha acontecido e falando que eu acreditava que era o momento de contar para o nosso filho na minha transição. Ela concordou. No dia seguinte ela veio aqui para casa para a gente poder almoçar, fez um almoço para a gente, nós tomamos um vinho, veio ela e a filha do meio dela e nosso filho. E aí depois do almoço eu virei para ele e falei: filho, papai descobriu que papai sempre foi uma mulher por dentro. E agora papai vai querer ser uma mulher por fora também. Papai vai mudar suas roupas, papai vai mudar sua forma de ser, sua forma de falar, sua forma de agir. Papai vai tomar alguns remédios que vai mudar o seu corpo também. E papai vai mudar de nome. Meu nome agora é Carla. Nisso ele levantou, me deu um abraço, o abraço mais gostoso desse mundo, e falou: você é meu papai de qualquer jeito. Eu te amo muito, Carlinha. E a partir daquele momento eu passei a ser a papaia. A gente começou a conversar de como ele iria me chamar. Entendemos que meu lugar na vida dele não é um lugar materno e que esse lugar pertence à minha ex-esposa. E aí ele escolheu me chamar de papaia, o que eu acho maravilhoso, que é não binário. É uma questão de quebra de binarismo maravilhoso ser a papaia. E eu tenho muito orgulho de ser uma papaia, de ser uma mulher trans com um filho, de ter um filho hiper, ultra, mega acolhedor, hiper, ultra respeitoso, um filho que me protege na medida que uma criança de 10 anos tem que proteger alguém, mas que está sempre do meu lado, me acolhendo. É um cara que eu posso dividir muita coisa da minha vida com ele e ele recebe super, ultra bem. E a partir daí as coisas foram mudando na minha vida. Eu pude assumir quem eu era em locais públicos. Nós conversamos e optamos por ir devagar nos locais dele. Ele ia sinalizando quando estava ok contar que eu era uma mulher trans na escola, no prédio que a gente morava, que a gente mora. O último lugar foi na capoeira que ele faz. Foi o último lugar que eu contei que eu era Carla. E em todos esses locais hoje eu sou muito respeitada.
enquanto mulher. Minha identidade é muito respeitada nesses locais. E muito graças também ao posicionamento do meu filho, da forma que ele age nesses locais, da forma que ele se coloca. E hoje as coisas estão andando, a transição continua, a transição não tem um fim, né? A gente está sempre em mudança, sempre em transição, sempre evoluindo. Como diz o meme, primeiro a gente começa, depois a gente melhora, só que a gente segue melhorando. Cada dia mais eu me enxergo mais no espelho, cada dia mais eu vejo mais de Carla em mim. Cada dia mais eu vejo quem eu era e quem eu sou e quem eu estou me construindo. Quando eu lembro da minha infância, da minha adolescência, é muito claro para mim os momentos em que eu me deixei ser Carla. Eu lembro eu muito nova, com uns 6 anos, na casa de uma prima minha, olhando o vestido dela. Se não me engano era amarelo ou vermelho, não lembro direito, que estava na roupa suja. Mas eu lembro que eu olhava aquele vestido e pegava, estava com vontade de vestir. E não podia. E não tinha coragem. Eu lembro de olhar para ela e querer ser como ela. Eu lembro de brincar de boneca e me sentir pertencente. Eu lembro de olhar para o meu corpo e achar que ele não fazia muito sentido. E eu lembro de algum momento ter verbalizado isso e ser repreendida e colocar isso numa caixinha bem lá no fundo. Tão no fundo que nem eu via mais. E aí a gente dá um salto para quando eu tinha 11 anos, que eu ficava sozinha em casa na parte da tarde. E eu passava as tardes no closet da minha madrasta, se metendo as roupas dela, e me vestindo, me maquiando. E eu não entendia que isso era a minha identidade. Em algum momento, no final da adolescência, início da vida adulta, eu comecei a me identificar como bissexual. E aí as coisas começaram a fazer mais sentido para mim, porque eu tinha uma caixinha para entrar e uma explicação de por que eu me sentia feminina. E as coisas foram se alterando e mudando na minha vida. Eu com 16 anos, início da internet, eu fui Carla diversas vezes no chat wall e achava que era uma brincadeira, que era uma piada, que era uma experimentação, e era eu. Inclusive é daí que veio o nome Carla. O nome Carla veio do nome que eu utilizava na minha adolescência. É o nome que eu me identificava desde sempre, então é o nome que eu tenho. E aí veio alteração de documentos, que é um trampo, veio mudanças, veio questão de trabalho, veio a questão de descobrir que a minha empregabilidade hoje é muito baixa por eu ser uma mulher trans, independente do meu currículo. A necessidade de eu abrir a minha empresa, de eu começar a trabalhar com diversidade, equidade, pertencimento, igualdade e entender que meu trabalho hoje, mais que um sustento, é uma missão de vida. Que o que eu busco é fazer diferença para pessoas diversas, não só pessoas trans, mas também pessoas trans que não têm as mesmas oportunidades que eu tenho, não têm os mesmos privilégios que eu tenho. Eu estava ouvindo essa semana uma palestra que eu fui assistir da Duda Salabete, deputada, e ela perguntou o que você faz com seus privilégios. E é isso que eu faço com os meus privilégios. É realmente buscar criar acessos, abrir portas, chutar portas para pessoas diversas poderem ter oportunidade de trabalho. E basicamente essa é a minha transição. E aqui estou eu hoje, conversando com você sobre isso, abrindo meu coração, abrindo minha história, sem roteiro, sem grandes preparações. Eu só ia testar uma luz e estou aqui falando há mais de 20 minutos para a câmera, para contar para vocês um pouquinho de como foi minha transição. O que eu posso dizer é que não é fácil. Em vários momentos é muito doloroso. Você é deixada de lado por muita gente, mas muita gente também te abraça. As coisas mudam numa velocidade e de uma forma estonteante, nauseante até. Mas o que eu posso dizer é que vale a pena. Existe possibilidade de transicionar, independente de que tipo de transição você está fazendo.
independente se é questões de gênero, de carreira, de vida, de modo de ver as coisas, de posicionamento político, do que for. É possível mudar, é possível transicionar, é possível viver fora do armário, é possível se impor a pessoas preconceituosas, é possível mostrar para as pessoas que você existe e que a sua identidade, a sua orientação sexual, a sua vida deve ser respeitada. É possível ter esse respeito. Se eu tinha alguma mensagem para deixar falando desse vídeo, é só essa, de que é possível. Foi bom conversar com vocês. Eu sou a Carla, esse é meu canal, que eu não disse no princípio. Me conta nos comentários que tipo de transição você passa na sua vida. Me conta o que você achou da minha história. Me conta o que você quiser me contar. Vamos conversar um pouquinho. Se inscreve no canal e vamos seguir essa conversa. Um beijo. Tchau, tchau.